Boa noite. Uma página aqui do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 82, quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quem falou isso foi Jesus. Isso está em Marcos 10:45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesmo na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que ele põe à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, quem improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até ao fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Muito lindo, né? Aproveitando, né? Estamos analisando, levamos nosso pensamento ao Mestre Jesus e desde já agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade de estarmos aqui juntamente com a grande espiritualidade amiga e com todos aqueles, Jesus, que vem nos ajudar, que nesse momento de grandiosidade espiritual possamos estar todos os irmãos unidos, uma só voz, um mesmo sentimento, para passarmos, Jesus, as nossas boas energias, os nossos bons fluidos para os nossos amigos, para os doentes, para os necessitados, e que nosso irmão Marcelo possa ter vindo nesse momento passar para nós um grande estudo, que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, boa noite, tá? Obrigado mais uma vez, tá, pelo convite. E a gente vai conversar um pouquinho aqui, né? A princípio, vocês vão até achar que eu saí da proposta da casa, né? Mas isso é uma visão minha, tá? Bem particular, como eu vejo esse capítulo da 6, principalmente os itens 5 a 8, que é quando o Espírito de Verdade traz, né, algumas explicações sobre o caminho.
E o Espírito de verdade, né? Dentro da doutrina, a gente sabe que uma boa parte considera que essa mensagem diretamente do Cristo, né? Então a gente vai conversar, vai bater um papinho sobre isso. E na verdade, nos itens de 5 a 8, eu vou apenas utilizar um parágrafo, não é nem um parágrafo, todo, uma parte. Diz assim, é o final do primeiro, início do segundo. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Jesus falou isso, né? E aí tem um complemento. Mas ingratos os homens, afastados do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Aqui é o primeiro alerta, né? Mostrando que nós transviamos os caminhos corretos, tá? O qual Jesus nos trouxe como propósito, né? Continuando, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, devendo nos socorrer mutuamente, né? Que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as que já não vivem na terra, né? Falando dos espíritos, né? Então, o que a gente vê estudando esse capítulo? Que o mestre, ele nos traz algumas informações de extrema importância para que a gente possa entender. E a coisa que eu vejo como ponto de equilíbrio é que o espírita tem que entender que a responsabilidade de todas as nossas mazelas são geradas por nós mesmos. E Jesus nos alerta, só depende da gente. E aí a gente transforma a nossa vida naquela figura que daria um verdadeiro saco de batata. O que eu quero dizer com isso? Com esse saco de batata? Uma professora, ela estava com muitos problemas com uma de suas turmas em relação a conflito, racismo, incompreensão, ódio, raiva, uma série de coisas que aconteciam naquela turma. E aquilo estava causando um mal-estar, não só a professora, como também entre os alunos. E ela teve a seguinte ideia. Ela, na aula seguinte, pediu para que alguém da cozinha levasse um saco de batata para a sala de aula. E, em contrapartida, ela já tinha inúmeras sacolas, bolsinhas. E ela pediu que cada um fosse ao saco de batata, retirasse a batata ou as batatas e colocasse o nome dos coleguinhas dos quais eles tinham algum tipo de ranço, raiva, rivalidade, etc. E as crianças, né, movidas com esse, vamos dizer assim, com essa brecha da professora, foram lá e começaram a escrever, botar batata cada um no seu saco. Quando foi ver, os sacos estavam cheios de batata, cada um no seu saco. E ela diz: agora vocês vão ter que caminhar o dia todo na escola para qualquer lugar que vocês forem com o saco de batata de vocês. E cada um pegou o seu saco de batata, ia para a mesa, sentava, ia para a cantina, levava, e aquilo, né? No final do dia, já estava exausto de carregar
aquele saco de batata. Não satisfeita, ela persistiu, tá, com aquilo ali durante uma semana. E no final de uma semana, não era só o peso mais que incomodava, era o cheiro das batatas que já estava apodrecendo e gerando aquele churumezinho das sacolas, né? Foi quando ela chamou aluno por aluno e comparou aquele exemplo do saco de batata com a vida deles. Está vendo? Esse saco de batata pesado, cansativo, né? Mal cheiroso, é o que você faz na sua vida. Ou melhor, é o que nós fazemos na nossa vida. Porque a cada dia a gente coloca uma batata ali dentro, né? E esse fardo vai se tornando cada vez mais pesado. E isso vai acumulando. E quando acumula, a coisa se torna de tal maneira que a gente vai ver que isso vai se arrastar, não somente nessa vida. Nós espíritas sabemos disso, né? Nós levamos isso para as demais vidas futuras, né? Então eu fico imaginando o tamanho do meu saco de batata. Não deve ser nada fácil. E como deve estar mal cheiroso. Porque são os acúmulos que nós temos, né? E aí, é esse do meio mesmo? Não, do ladinho. Esse aqui, né? E aí, a gente está ali pensativo, né? E a gente começa a entender que cada batata daquela é uma mágoa que a gente tem. E a gente vai gerando mágoa. Mágoa aqui, mágoa ali, né? A gente fica magoado com o outro. E ficamos magoados com o outro. Olha esse verbo como é que é interessante, né? Tá? Então, as mágoas vão se acumulando. E aí, a gente vê o seguinte, olha que interessante, nós sofremos mais por causa das pessoas que por causa das circunstâncias. Não são as circunstâncias que nos matam, tá? Eu não vou ficar magoado se porventura eu tropeçar nessa cadeira e cair. Eu vou ficar magoado em relação a quem colocou a cadeira no local. Então não são as circunstâncias, são as pessoas, né? As pessoas, tá, nos fazem mal. Olha bem, as pessoas nos fazem mal. E eu não sei administrar isso. Tá? Mas peraí, quando eu falo de mágoa, eu não falo de raiva, tá? De um instante que você tem uma reação mais forte. Não, isso faz parte do nosso ambiente. Nós ainda estamos num planeta onde o mal predomina e o nosso instinto ainda de raiva é muito grande. Mas mágoa. As pessoas não fazem chorar, mas as pessoas nos fazem chorar mais do que as vicissitudes da vida. Nós choramos pelas pessoas e choramos também por fazer as pessoas chorar. Olha só, a mágoa entrando e ficando ali, né? A gente briga com o filho. Quem é que nunca deu uma palmada no filho? Mas aquilo ali é um rompante. E as mágoas? Tá? Porque quando você se sente magoado, é porque você está frustrado por alguma coisa não ter saído da forma que você achava certa. Ou então, tipo assim, poxa, você me magoou. Mas por quê? Porque eu não faria dessa forma. Eu faria diferente. Eu não colocaria a cadeira aqui. Isso vai gerando as mágoas. São pequenas, algumas, mas elas vão se acumulando, né?
As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Quantas noites de sono, às vezes a gente perde por achar que decepcionamos alguém, ou por achar que alguém nos decepcionou. Não paramos para entender que a decepção que você causou é pelo momento que você vive, é pelo estado que você se encontra. E aí nós nos culpamos, nos magoamos e vice-versa, né? Isso vai crescendo. Hoje relacionamentos dentro da família, no trabalho e até na casa espírita, algumas vezes se tornam por isso. Toda casa espírita já passou por isso, né? Alguns batem de frente com a opinião do colega e não entendem que aquilo é para ser discutido. Ali, acabou. Eu gosto muito, de mostrar isso para os professores mais novos, que quando a gente está numa reunião, envolvendo um determinado assunto, que o pau quer. A sua opinião é a minha opinião, a opinião dele. Acabou a reunião, acabou o assunto. A gente tem que entender que aquilo é uma conjuntura do momento, de algo que está sendo discutido. A gente não pode levar isso para cá. Não, peraí, você acabou comigo na reunião, isso é horrível, não vai ficar assim, eu vou aprontar para você. Olha quanta mágoa você está gerando. A gente faz isso em casa, a gente faz isso no trabalho, a gente faz na nossa casa religiosa, porque a gente não para para pensar nas consequências que isso vão causar, principalmente para você. Porque mágoa gera doença. Já está mais do que provado isso cientificamente, Feridas só afetam na alma e mágoas profundas se instalam no coração. Mágoas profundas se instalam no coração. Não esqueçam disso. Profundo. Quando eu digo profundo, é de um mês, 2 meses, 1 ano. É de reencarnações. Muitas reencarnações. E a ideia, o saco de batata com as crianças, exatamente é onde eu quero chegar com vocês de uma casa espírita. Amizades são vividas, casamentos são abalados, relacionamentos sólidos entram em colapso. Quanto mais mágoa a gente gera, mais a gente vai criando esse esfacelamento, que a gente vai tendo. Aí, nesse processo, a comunicação é rompida. É quando a gente deixa de falar, o silêncio gelado substitui as palavras de amor. Olha só, você às vezes ama aquela pessoa e de um momento para o outro, devido à sua mágoa, você deixa de amar. Há uma desconstrução de toda aquela imagem que você criou daquela pessoa, De repente, e às vezes você tem até dificuldade de entender aonde começou. Então, se torna uma verdadeira ação de desmonte. A gente começa a desmontar tudo aquilo que foi plantado. E aí você vê essas discórdias, de famílias que são levadas, para as outras reencarnações e vai por aí. E aí, gostaria que você se concentrasse bem nessa figura aqui agora. Aqueles 2 rostinhos ali. O que você acha que aqueles meninos estão passando, estão pensando? A carinha deles é boa? Qual é a ideia? Pode
Pode ser sincero. Parece estar pensativo. Pensativo, né? Cada um pensando de um jeito talvez diferente. Eu acho que se aborrecer e cada um no seu lado. O que a senhora acha que uma criança em torno de 10 anos, de repente, ele descobre que perdeu toda a sua família? Perdeu pai, mãe, os irmãos, tio, avô. Olha hoje. Já repararam que a cada instante está acontecendo isso? Quando a gente pega, nos reportamos lá para a situação, né, da faixa de Gaza, o que acontece? Aquela criança ali, ela está impactada com tudo aquilo que ela está vendo, na perda dela, com a perda total. Né? Vocês já pararam, já estudaram, já leram? Quando você pega, na maioria das vezes, aqueles que são os comandantes, né, daqueles grupos, tanto de um lado como do outro, ninguém aqui está defendendo uma causa. Vocês já repararam? Fulano é o comandante disso, assim, ele perdeu sua mulher e suas 3 filhas num bombardeio assim. E vai. Isso vai gerando mágoa, muita mágoa. E essas mágoas vão sendo passadas de gerações para gerações. A gente está falando, tá, de povos que brigam, tá, desde a época antes de Jesus vir à Terra. Isso é um acúmulo. Então, aquele espírito, ele está literalmente sobrecarregado. Não queria guiar a qualquer momento, colocar uma série de explosivos no seu corpo, entrar no lugar e detonar aquilo. Da onde vem isso? É a mágoa que ele carrega. E eles são doutrinados dessa forma, olho por olho, dente por dente. Eles são criados, tá, para um determinado momento em que entra o espírita, de uma de suas vidas, ele colocar aquilo para fora. Isso vai gerando o que a gente vê. Aí você vê essas crianças, né? Olham. No olhar você já vê, ela não vê futuro, ela não tem o futuro dela, tá, com certeza vai ser tentar magoar alguém, independente do que seja. Essa é a ideia. E isso já vem há milhares de anos, né? O resultado do acontecimento das relações humanas é a mágoa, tá? Eu vou brigar por você e vou ficar brigado enquanto essa mágoa estiver dentro de mim. Por quê? Você briga com seu filho, seu marido, sua mãe. A maioria das vezes nem lembra das brigas, né? São brigas. Faz parte do nosso cotidiano. Mas quando algo te magoa, aquilo vai gerando a sementinha e vai crescendo isso aí. E é onde a gente tem que buscar. Até mesmo porque, né? Jesus foi bem claro. A gente só vai evoluir quando entendermos o que é o amor e amar o nosso próximo. 70 vezes 7 eu tenho que amar sempre, eu tenho que perdoar sempre, porque quando eu faço isso eu estou jogando um par de cal em
tipo de mágoa que eu tenho. Não vou deixar de brigar, não vou deixar de brigar com a minha esposa, não vou deixar de brigar com o meu filho, ainda não estou nesse patamar. Mas eu não posso ter mágoa. Segundo a minha mulher, né? Eu sou muito rancoroso. Antes rancoroso do que mágoa. Tá? Já superei alguma coisa. Eu não posso carregar essa mágoa. Tá? Eu tenho que entender que aquilo ali no momento, mas vai passar. Vai passar. E toda vez que passa, a gente fortalece isso, né? Agora, essas crianças, elas não têm esse tipo de incentivo. A maioria das famílias já leva para eles esse tipo: vocês precisam vingar os seus irmãos que pereceram nessa agonia. Esse sentimento de amargura se instala no coração e lança raízes, fazendo perturbação para a alma e contaminação para os que vivem ao redor. A mágoa faz isso. Ela ainda arrebanha aqueles que estão à volta. Porque a gente não consegue ter uma mágoa silenciosa, a gente tem que mostrar. Aí, aquele cara ali, aquilo ali no passado ele fez isso, assim, assim, assim. Eu tenho pavor dele, né? Eu quero mais que a vida dele se transforme em algo monstruoso. E a gente vai impregnando isso. E a criança absorve, né? O período que a gente sabe que o espírito tem, vamos dizer assim, para melhor captar as coisas boas e as coisas negativas, é até os 8 anos de idade. Então, se a gente coloca isso na cabeça de uma criança, provavelmente no futuro a gente vai ver as consequências. Mágoa é algo que se congela, né? Às vezes você está lá congelado, depois de anos e anos você reencontra a pessoa. Se reencontrar a cadeira, não vai ter problema, mas a pessoa, aquilo parece que brota, vem tudo à tona, porque você não se preparou para eliminar aquilo do seu coração. A mágoa é o armazenamento de ressentimento. Eu estou armazenando aquilo ali, né? A mágoa é empurrar o coração é alimentar-se do apetite do ranço e afogar-se no dor, no ódio e viver prisioneiro da fadiga, da vingança. O cara que tem mágoa, ele está sempre arquitetando uma forma de se vingar. Tá? E aí que a gente tem que voltar lá nos itens de 5 a 8 e entender o que o Cristo quis dizer. Olha, vamos esquecer aquele negócio, tá? Que Papai do Céu a qualquer momento vai apontar o dedo para você, vai jogar um raio ali, vai te fulminar. Não. As consequências dos atos são suas, tá? São leis divinas. Nós viemos aqui para ser bons, para amar o próximo. Nós desvirtuamos, saímos e temos que resgatar isso, porque enquanto nós não melhorarmos, nós não vamos seguir em frente. Vamos ficar parados, estagnados ali, amargurando aquilo ali, gerando esse ódio, essa mágoa para qualquer momento, né? Então, o capítulo é bem claro. Espíritos, entendam que a responsabilidade dos atos são suas. Se plantarmos o mal, vamos colher malvados. Se plantarmos o bem e tivermos mérito para isso, vamos colher.
Então, quem planta o bem se afasta da mágoa. Quem planta o mal gera mais mágoa. Isso é importante a gente entender e analisar essa experiência. E aí é que eu falo, não sei se tem aqui hoje na casa algum irmão que faça parte da evangelização. Então trabalhe a mágoa o ano todo. O ano todo. Você pode distribuir isso. Eu vou falar hoje, exposição, tá? O racismo. Eu vou falar, mas eu vou mostrar a mágoa principal. Tá? Eu vou falar hoje, tá? Aqueles irmãos que porventura, tá? Se deixam levar pelo caminho errado, mas eu vou mostrar a mágoa que aquilo ali faz. Por que é importante a gente falar de mágoa para essas crianças? Gente, nossa doutrina é uma doutrina tá? Que vem falar da reencarnação. E eu não sei quem está aqui do meu lado que eu vou receber. Eu não sei se esse filho que eu recebi foi um presente, tá, do pai, que colocou aquela criança que vivia lá naquele confronto do meu lado, junto comigo, para crescer. Para crescer. E aí a gente vai entendendo, a gente vai observando. Então eu preciso trabalhar essa criança. Sabe por quê? Aí eu vou colocar minha experiência, tá? Essas crianças são magos. A gente vê que na escola hoje, a gente vê que o maior problema deles é a mágoa. Vou citar um caso, sem nome. O menino adentrou a minha sala, muito triste, começamos a conversar, e não sei o quê. Aí, novinho, 10 anos, 6 anos, tiozinho, eu estou muito magoado. Meu filho, está magoado? Você tem. Por que você está magoado? Pô, tio, você não quer estudar aqui não. Você não gosta da escola? Não, eu gosto da escola. Mas sabe o que acontece? A casa está uma briga tremenda. Meu pai, minha mãe, acho que eles vão se separar. Filho, mas isso acontece. Não, tipo assim, o problema é o seguinte: o meu pai, ele me matriculou na escola do qual a mulher que ele está tendo em casa, a filha estuda aqui. Eu perguntei para ele, tipo assim, a mulher que meu pai tem em casa, a filha dela estuda na mesma escola que eu, e ele me botou propositalmente. Isso dói muito para mim, gente. Dói. E por ver se importa a criança está magoada, né? E aí você sai e vai refletir. E eu sou chato, né? E aí vou refletir, aí eu começo a perceber que eu tenho mais de um caso desse tipo dentro da escola. Olha bem, o erro é seu. Não leve o seu filho a cometer os mesmos erros devido às mágoas que ele vai gerar. Aí você vê que não é um caso isolado. E aí você vai ver que ele tem mágoa por outras questões dentro da sua casa. E a mágoa, se a gente aprofundar, né? São iguais. Desculpa, tá? Não, é até muito bem. Até muito bem. A mágoa, ela leva
física. Ela leva o indivíduo a ter crise de ansiedade. Ela leva o indivíduo a ter depressões gravíssimas. Aí você começa a entender por que essas crianças vivem atualmente, tá? A depressão, crise de ansiedade, né? E aí, volto a perguntar: o que a gente está fazendo por essas crianças? Aí depois vai à busca de outras coisas ilícitas. Exatamente, vai caminhar para isso, porque se eu estou magoado, alguém vai encostar do meu lado, né? Aquela semente, e vai colocar algumas coisas na minha cabeça, e a gente sabe que vai desencaminhar para outros lados, né? Porque aí entra os prazeres mecânicos, materiais, e para você depois ajeitar o que já estava ruim, fica pior ainda. Então, ao evangelizarmos, precisamos mostrar para essas crianças que a mágoa é um veneno, e é um veneno que vai corroer, e nós, como espíritas, podemos entender e devemos entender que podemos levar isso por séculos. E aí, a gente vê as crianças, você vê a carinha delas suplicando por algo. Gente, a comida é de extrema importância, né? A saúde é de extrema importância. E o futuro? Por quê? O que a gente faz? A gente oferece, mas diz: olha, aquilo não dá para você entrar não, senão você vai gerar aqui no meu país problemas sociais, né? Você vai contribuir para a falta de emprego, isso. Então a gente vai ali, faz um paliativo, mas um paliativo que não vai trazer nada futuramente, porque ele vai terminar ali, e toda vez que ele olhar o irmão vizinho dele lá, eu tenho que exterminar, eu tenho que acabar com ele acabou com toda a minha família. Isso está gerando aquele ciclo, né? Que não é de hoje, não é de hoje. Então, deixa vir, vamos abraçar, vamos dar sim as questões materiais que eu sei que a casa faz, mas vamos falar com ele, vamos bater papo, vamos deixar ele externar aquilo que eles sentem, porque eles precisam falar. As crianças querem falar. A gente tem que aceitar como profissional, dentro da ética, vamos trabalhar, né? E como cristãos, a gente precisa, que nós estamos aqui, nós temos o dever, tá? De continuar com a obra de Jesus, a obra do Mestre. Nós estamos ali apenas para apoiar em função daquilo que já erramos. Então, não vamos deixar isso acontecer com as nossas crianças. Mágoa é uma prisão. O cara magoado está preso. Ele está preso. Aí quando você vai num presídio, o que mais incomoda ele não é a fragilidade, não. É a mágoa que ele está ali dentro dele. E ele vai sair e vai fazer pior. É o cárcere da alma, o calabouço das emoções, o amor, né? Onde os seus prisioneiros são aborrecidos pelos refluxos da consciência. Quando a gente fala alma, a gente pode entender o espírito encarnado, mas o desencarnado também fica aprisionado nessa mágoa. Quem se alimenta da mágoa não tem paz, não tem liberdade, não tem alegria, não conhece o amor. Geralmente esse estudo
estudo, eu gosto de fazer em duas partes, né? Que depois a gente traz a consequência do que a mágoa pode provocar na gente. E aí, eu acho que isso é a base, né? E lá no capítulo, deixa isso claro, não é esperar que Deus desça até onde nós estamos. Não. Até mesmo que essas crianças ainda não têm uma maturidade formada em relação a isso. Ah, mas eles são religiosos. Não. Eles são doutrinados a fazer aquilo ali. Exatamente aquilo ali. Né? É subir ao mundo de Deus. É isso que eu tenho que entender. Eu tenho que sair daqui e ir ao encontro de Deus. E levando-se moralmente e esforçando para melhorar isso. Isso é cristão. Então eu tenho que mostrar àquela criança que ela pode melhorar. À medida que ela for tirando, subtraindo essa mágoa, ela vai crescendo, ela vai de encontro a Deus, vai de encontro ao ensinamento do Cristo. Uma lei de amor, gente, lei de amor. E não tem coisa mais generosa do que os amados. Quando nós saímos das nossas mágoas, o nosso orgulho fica de lado, deixamos de ter vaidade, passamos a ser mais pacientes, né? Uma série de coisas que a gente vem buscando exercitar no dia a dia. Mas encontramos dificuldades, estamos caminhando, acredito eu, né? Que nós já fomos bem piores no passado. Temos muito ainda que caminhar de encontro a Deus. Mas estamos dando o primeiro passo. Gente, hoje estamos ali, né? Espero que vocês contribuam e muito, mesmo que seja em prece, para que essas crianças, né, tirem um pouco essa mágoa do coração. Tá? Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada, Marcelo, né? Vamos agora aqui falar sobre nossas atividades da casa, né? Vamos fazer aqui o nosso informativo, lembrando que todas as terças-feiras temos palestras na parte da tarde, às 2h30, e palestras à noite, às 7h30. Quarta-feira temos um estudo via WhatsApp, tá? Online, virtual. Estamos estudando livros dos Espíritos e a Gênese, cada semana é uma obra. Quinta-feira temos outro grupo de estudo, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, mas somente presencial. 7h30. Às 7h30 também da noite. Sábado temos a nossa evangelização, né? Começa às 9 da manhã até às 11h30, com o grupo família e para as crianças de faixa etária de 0 a 15 anos. De 11h30 a meio-dia tem a nossa mocidade espírita, que é a partir de 16 anos. Não estabelecemos uma idade máxima de limite, que aí já vai por conta da maturidade de cada um, né? O jovem pode ser que até os 50 e poucos. Até mais. Até mais, é. Mas precisamos lembrar que vamos entrar agora na semana de comemoração do aniversário da nossa casa. Então, na semana que vem, vamos ter uma programação toda especial. Tá? Na terça-feira, nós vamos iniciar aí uma palestra cantante. Então, vocês já comecem a pensar aí qual música te faz lembrar o Genlar. Tá? Com as suas sugestões, que a gente vai trazer aqui um amigo que vai tocar para a gente cantar. Então, espera aí que você... Nós acreditamos que vai ser aí uma palestra bem animada, com bastante música. E pode pedir também pelo direct. Pode pedir pelo direct, pode pedir Pela mensagem. pelo Instagram. E na quarta-feira, aula normal. Quinta-feira, nós temos
sexta-feira, excepcionalmente, que é justamente no dia do aniversário da casa, dia 26 de abril, às 7h30, estão todos convidados para cantarmos parabéns para a nossa casa querida. Vai começar às 7h30, vamos ter uma palestra corporativa, vamos ter bolo, refrigerante, então já fica aí todos convidados, tá bom? E lembrando também, talvez esquecendo de avisar, que na terça-feira nós temos um grupo de radiação, tá? Quem quiser aí trazer os nomes de alguém que esteja aí pontualmente precisando de orações mais direcionadas para algum momento que esteja passando, pode trazer para a gente encaminha no grupo, pode pegar a Lícia, a Ruth, que fazem parte desse grupo, pode também mandar no direct que a gente passa para os responsáveis. E é importante lembrar que no momento da irradiação, que começa às 7 horas, quem está pedindo prece, se puder, né, se tiver num ambiente que possa estar mentalizando a situação, a pessoa para quem pediu a prece, é legal porque a união das boas vibrações, né, só fortalece mais ainda. E nossa campanha de alimentos, que é uma campanha que do mês inteiro, tá? Nós temos algumas famílias assistidas e qualquer tipo de alimento que está aqui na nossa listinha, tá? São 6 itens apenas. Então tem na listinha, tem no Instagram. Quem quiser, geralmente uma cesta custa em torno de uns R$30, mas se quiser fazer só um quilo também, porque juntando um quilo de um e de outro também a gente consegue formar a nossa cesta para auxiliar as nossas famílias assistidas. Eu acho que é isso. Esqueci alguma coisa? Eu acho que é isso. Certinho? Então tá bom. Agora a gente vai fazer a prece, tá? Encerramento. Após a prece, nós vamos ter a educação de classe. Sintam-se à vontade, quem não estiver precisando, só falar com o trabalhador que não precisa, quem quiser dar um joinha para a gente faz o passe e em seguida tem a água magnetizada, tá? Que espero que tenha ali o medicamento necessário para cada situação, para cada um, tá bom? E mas, aproveitando para dar água magnetizada, quem quiser quando vir para as atividades da